quer dizer, já começamos, né? Mas vamos começar assim de uma forma mais sistemática. Uma primeira pergunta, uma pergunta muito básica, né? Porque o tema do abuso é um tema muito pertinente, tá aí, não foi, sai nas mídias, na imprensa, mas é sempre um tema meio desconhecido para muitos, questionável para outros, um tabu para outros ainda. Mas vamos começar aí com uma pergunta fundamental, básica mesmo, né? O que é um abuso? No que consiste um abuso? Os abusos, de modo geral, eles acontecem, geralmente, de forma inicialmente muito sutil. Nenhum abusador abusa direto, de alguém, se não percebe, primeiro, que tem um espaço para isso, e segundo, ele geralmente vai abusando de forma gradativa, não é? Então, por exemplo, os abusos sexuais, eles geralmente, na grande maioria das vezes, eles não são diretamente abusos sexuais, eles começam com um abuso de poder, com atitudes de abuso de poder, atitudes de abuso espiritual, atitudes de abuso de foro interno. E gradativamente o abusador vai ganhando espaço e confiança até que ele abusa sexualmente de uma pessoa. Isto geralmente, não, isso tanto em âmbito, falando em âmbito de crianças e adolescentes, como adultos. Existe prevenção? Tem como prevenir que os abusos possam ser cometidos? O que você pode nos falar a respeito disso, Eliane? A forma de prevenção dos abusos, ela passa por um cuidado com os relacionamentos. É importante termos cuidados com os relacionamentos. É importante falarmos sobre este tema para que nós estejamos atentos às situações que podem, no nosso convívio, desencadear, acabar levando a forma de abuso. E é importante falarmos porque a gente fala mais no aspecto do abuso sexual, mas nós podemos expandir isso para todas as formas de abuso. Nós não costumamos falar sobre abusos. O tema de abuso, de qualquer forma de abuso, é um tabu. E a cultura do silêncio, ela permeia este ambiente dos abusos. Então, a primeira forma para nos prevenirmos de abusos é nós conhecermos o que são os abusos, é nós sabermos o que são os abusos, é nós sabermos como mantermos relações saudáveis para evitar que os abusos aconteçam. O padre Ranzoner, ele fala sobre isso de uma forma que eu gosto muito. Ele diz que para que os abusos não aconteçam, nós precisamos ter espaços seguros, processos seguros e relações seguras. Para nós termos processos seguros, espaços seguros e relações seguras, nós temos que falar sobre o tema, para podermos entender como faremos, como devemos fazer para que os espaços sejam seguros, para que os processos sejam seguros e para que os relacionamentos, as relações sejam seguras. Então, Andréia, se eu posso dizer de forma muito simples sobre o que são os abusos, é isso, transcurar um espaço, um processo, uma relação segura. E se eu posso dizer, resumidamente, como nós podemos fazer para superar qualquer forma de abuso nas relações e nas instituições, nós temos que abrir, escancarar e falar abertamente, de forma muito transparente, sobre o que é, o que fazer e como deve ser feito. E com as crianças, Eliane, é pertinente, é oportuno conversar com as crianças sobre o tema dos abusos? Para alguns pode ser um pouco constrangedor ou achar que é
inapropriado, mas o que você nos diz sobre conversar com as crianças sobre esse tema dos abusos? É muito importante falar sobre esse assunto com as crianças. Sabe que talvez seja interessante que nós possamos, inclusive, compartilhar neste programa, depois, o endereço da campanha dos maristas, da campanha do Centro Marista de Defesa da Infância, a campanha Defenda-se. É uma campanha maravilhosa, que já existe há, bom, eu não vou dizer quantos anos aqui, mas já não é uma campanha de agora, e que está sendo também remodelada sempre. Saiu recente um último vídeo, onde é tratado de forma amigável sobre o tema dos abusos, diretamente para crianças e adolescentes. E depois tem também um material muito interessante, que é importante que nós possamos divulgar, de um projeto atual que está em curso nesse momento, que é o projeto Ecos de Proteção. É um projeto também dos maristas. O Núcleo Lux Mundi é um dos parceiros desse projeto, e é um projeto que fala, a partir da temática do jubileu, fala sobre algumas formas de proteção nos relacionamentos. É lindo o projeto, o material é maravilhoso e é para ser divulgado. É para ser divulgado. Então, existe sim a possibilidade e a necessidade de que crianças e adolescentes saibam o que é um abuso. É claro que a forma de falar e de se dirigir a uma criança é diferente, né? Depois, uma outra forma de falarmos também sobre isso, sobre esse tema, durante. Eu sou médica pediatra, né? Então, durante uma consulta médica, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem inúmeros artigos para pais, orientações que falam sobre abusos também. E nós, como médicos, durante uma consulta, somos aqueles que normalmente percebemos que a criança está sofrendo alguma forma de abuso em casa. Então, nós também temos que estar muito atentos, né? E a outra forma, assim, bastante importante, se nós falamos institucionalmente, Andréia, é que institucionalmente estejamos envolvidos com o tema e com a rede de proteção da criança e do adolescente que existe no nosso país e que é um meio para podermos ajudar a trabalhar e evitar as várias formas de abuso e a intervir quando acontecem, quando percebemos os abusos. Se posso falar mais um pouco ainda sobre isso, só um minuto. Se posso falar ainda mais um pouquinho sobre isso, importante lembrarmos que desde o advento da nossa Constituição, no artigo 227, que inclusive teve a participação ativa, 226 e 227, do procurador Munir Curi, que é um grande amigo nosso, está escrito no 227, a proteção integral de crianças e adolescentes é responsável da família, é responsável para garantir a proteção integral a família, o Estado e a sociedade. Família, Estado e sociedade devem garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. E disso decorrem inúmeras outras obrigações. Por exemplo, mais recentemente, já se falava isso no artigo 13 do Estatuto, no artigo 13 da Lei 3.431, mas agora nós temos claramente dito que qualquer pessoa que saiba ou suponha que uma criança ou um adolescente está sofrendo alguma forma de abuso, deve compulsoriamente comunicar à autoridade civil, porque não comunicar é crime hoje, né? A partir daquela situação do menino Henri Borel.
Então, este tema é um tema muito importante, e nós, muitas vezes, somos a última tábua de salvação para aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto vulnerável, em processo de violação dos seus direitos. A editora Cidade Nova reeditou Ideal e Luz, uma antologia de textos de Chiara Lubich, que oferece a mística de Chiara e a sua novidade ao pensar a fé e sua visão do mundo aplicada em diferentes âmbitos. E lançou o segundo volume de Chamados a Ser Comunidade, que oferece um caminho espiritual que coloca os aspectos concretos da vida do movimento dos focolares, a serviço da vida comunitária e eclesial. Agora a gente passa a pensar um pouquinho, Eliane, conversar sobre as consequências. Quais são as consequências para uma pessoa, para uma criança, um adolescente que sofre um abuso? Olha, a consequência é para o resto da vida, muitas vezes, né? A criança, principalmente na primeira infância, ela está em fase de formação e o seu cérebro está sendo formado. Atitudes de violência, qualquer que seja, por exemplo, violência física, violência psicológica, violência sexual, negligência, qualquer forma de violência afeta o cérebro. E isto pode desencadear alterações epigenéticas, está lá, na genética da pessoa, uma alteração que depois desencadeia, pode desencadear alterações psicológicas, psiquiátricas para a vida. E isto, se não for tratado, as repercussões são graves, são muito graves. Mas a repercussão afeta para a criança, né? Então, as repercussões, geralmente, no convívio com outras, geralmente na escola, as automutilações, que são uma forma de violência, autoviolência, podem ser decorrentes de violências sofridas também, né? Então, tem repercussões muito sérias, muito sérias. Eliane, onde é que mais acontecem abusos? No âmbito familiar, no âmbito religioso, escolar? Onde é que mais acontecem? Eles aumentaram ou simplesmente veio mais à tona? Começou-se a se falar mais, a ter coragem de denunciar, de dizer, de se auto-expor, né? Porque é uma exposição também, dizer, olha, eu sofri um abuso, eu fui assediado, eu fui assediada, ou meu filho ou minha filha sofreu um abuso. Se tornou um pouco mais clara a situação, se tornou mais transparente, embora ainda muito se coloque para debaixo do tapete, muito se omita, muito se proteja, mas houve essa consciência, essa tomada de consciência maior, essa coragem de uma maior exposição, ou aumentaram mesmo os abusos, ou tudo junto faz com que esse número e essa situação sofra como que uma explosão, né, infelizmente? Olha, aumentou, mas ontem mesmo, numa fala minha ali, a gente, né, levanta essa possibilidade. Aumentou muito. Tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram esse aumento gradativo. Esse ano, o dado, se eu não me engano, está ali em torno de 83 mil casos de violência contra crianças e adolescentes. Quando nós falamos em termos de violência sexual, no Brasil, o problema é da infância, porque o maior percentual de violência sexual no Brasil acontece contra crianças e adolescentes. O percentual é muito, muito grande. Mas se nós levamos em conta
de 83 mil e pouco, se eu não me engano. Agora me falha aqui o valor exato, mas esse dado tem lá no fórum. Se nós levamos em conta o que o IBGE e a Childhood falam, apenas 10% dos casos são notificados. 10%, 83 mil, quer dizer que nós temos quase 1 milhão de casos de abuso contra crianças e adolescentes. Que período isso? Um ano, 2024. Uau! Então, esse é um dado muito importante. Esse é um alerta, É verdade, sim, que em torno de 70%, quase 70%, acontece no âmbito familiar. No âmbito familiar de quais famílias? De todos os tipos de famílias. De famílias de dentro da igreja, de famílias de fora da igreja, de famílias de todos os tipos, de padrão alto, de padrão médio, de padrão baixo. Acontece maior número dentro das famílias. Porém, como disse também o padre Jordi Bartomeu na fala dele de ontem, nós não podemos dizer que o fato de que aconteça em número muito maior na família, o que acontece na igreja se releva. Não podemos. Porque na fala dele, ele, padre, disse que, na opinião dele, a pior forma de abuso é a cometida por alguém da igreja. Porque toca a fé da pessoa. Então, foi muito forte a fala dele ontem, achei muito corajosa. E é verdade, o percentual que nós temos dentro do ambiente eclesial é de em torno de uns 4%, parece. Não existem dados de pesquisa relevantes ainda para podermos afirmar isso. Porém, de cada 10 casos no ambiente eclesial, clérigos, religiosos, religiosas, movimentos pastorais, catequese, de cada 10, 9 são verdades. Um não é. Um pode não ser. Então, a gente precisa trabalhar, precisamos mudar a cultura de dentro da nossa instituição, das instituições, para que isto não seja uma verdade mais, né? Eu fico aqui me perguntando, Eliane, mas quais são as causas? O que leva uma pessoa a cometer um abuso? O que provoca? Quais são os dispositivos que fazem com que aconteçam os abusos? São questões de cunho psicológico, de cunho social, tudo junto, mas quais são as causas? É possível, assim, identificar causas recorrentes? Há estudos a respeito? Já chegou a uma conclusão mais redonda? Como é que está aí a situação em relação a essa análise? Olha, no caso dos clérigos, por exemplo, tem uma pesquisa também que mostra que a idade, o padre Ranzoner falou bastante sobre isso também esse ano, quando esteve aqui, que quando um padre, que a idade média do padre que comete um abuso é 39, 40 anos. A conclusão que se chega é que é um período da vocação em que se perdeu o elan, em que aquela paixão que levou a dar o seu sim para uma vocação está estremecida. Porque não é a maioria dos casos em que o abusador é pedófilo. Não é a maioria. Então, alguns começam a abusar nessa idade por uma questão afetiva, por uma questão de sentir-se muito só. Isso já é dado de pesquisa.
Isso já é dado de pesquisa. Então, nós percebemos que também nós, como comunidade dentro da igreja, precisamos acompanhar, ser família. E no âmbito familiar, como é que a situação se encontra? No âmbito familiar, como eu disse, o maior percentual acontece no âmbito familiar. E não existe não existe uma causa ainda, é tudo para ser pesquisado ainda, né? Para nós termos dados concretos. Tem um professor, amigo meu, que diz que enquanto nós não tivermos dados de pesquisa, nós não podemos afirmar o que todo mundo fala. Porque todo mundo fala, por exemplo, que numa determinada região do país é normal o pai abusar da filha. Por mais que a gente veja alguns dados, a gente não pode afirmar isso publicamente, porque não tem o dado que prova que é isso, entende? Mas o que envolve, na minha opinião, a partir de estudos que eu li, o que envolve este ambiente é a cultura do machismo, do achar que é dono, que a pessoa é propriedade, ou a esposa é propriedade, ou os filhos são propriedades. Eu digo também que é a falta de preparo emocional, afetivo, parental. A parentalidade é um tema que nós precisamos trazer para dentro das nossas instituições. Eliane, poderia falar um pouquinho mais sobre o que significa parentalidade, para que realmente o discurso fique bem claro para talvez quem tem um pouco de dúvida a respeito? Preparar as pessoas para serem pais e mães. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E não é um curso de noivos que faz isso, não é um encontro ocasional que faz isso. A parentalidade precisa ser trabalhada desde a adolescência do rapaz, da menina, desde a infância. E é claro que o exemplo que pais dão para os filhos também são muito importantes, né? Os exemplos são importantes. Então, assim, o que a gente percebe é que precisa trabalhar com a parentalidade. Eu tenho um amigo, Andréia, que trabalha com violadores, com homens que abusaram de suas esposas, que foram violentos, e é muito interessante ouvi-lo dizendo que tem casos, sim, de recuperação, que a pessoa precisava de ajuda. Assim, é uma faculdade de psicologia que tem os alunos fazem estágio neste serviço. Isso é muito bom, é muito importante, nós precisamos disso também. E penso que nós temos um recurso importante, Andréia, na instituição e igreja. Projetos nossos podem ser nesse sentido. Nós temos muitos religiosos, religiosas, que são psicólogos. Poderíamos ter projetos para trabalhar com esse tipo de situação. É evangélico isso. Nós não estamos falando lá de fora da sociedade, estamos falando de dentro da nossa instituição. Qual é o maior exemplo de ética para nós católicos? É a ética de Jesus. O nível nosso de padrão de ética é altíssimo, porque é Jesus, é a vida dele. Então, eu vejo que nós
como católicos, como membros de movimentos, como integrantes de uma comunidade, de uma pastoral, de uma catequese, nós temos recursos. Basta que nós saibamos canalizar esses recursos para dar respostas concretas e eficazes, como fala o Papa Francisco no motu próprio Vós Estes Lux Mundi, para a sociedade. Então, eu vejo assim que falta apenas que nós façamos um passo, sabe, de sermos coerentes com o Evangelho. Depois que bati esse papo com a Eliane, conversando com ela no background, fora ali no estúdio, sentimos assim a necessidade de que ela voltasse a falar sobre algumas coisas, que pontuasse algo do que ela já falou, mas que pudesse nos dar um pouco mais de informação, um pouco mais de detalhe, um pouco mais de, enfim, que destacasse algumas coisas com alguns dados estatísticos, com informações um pouco mais destacadas, como eu disse ainda há pouco, do ponto de vista legal, do ponto de vista eclesial da Igreja Católica, porque estamos aqui também como um movimento eclesial católico, Cidade Nova, movimento dos populares, mas que ela pudesse realmente pontualizar algumas coisas mais, porque ela achou importante que a gente voltasse a falar sobre esses pontos, né, fazer essa pontuação. Então, Eliane, a palavra está com você, e assim a gente conclui essa segunda parte desse programa, quando o amor se torna cuidado de nossas crianças. Mas vamos para frente com a Eliane, depois a gente volta aqui também para umas considerações finais. Deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, assista o programa anterior, a primeira parte dessa nossa apresentação, na qual nós temos Cláudia Popes, que é uma neuropsicopedagoga que fala sobre o cuidado das nossas crianças especiais. Eliane, com você a palavra. Sim, Andréia. Eu gostaria de reafirmar, sim, alguns pontos fundamentais sobre este tema, que é extremamente delicado, que é reconhecido como uma grave preocupação mundial. Organizações como a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, a Childhood, alertam que as diversas formas de violência contra crianças e adolescentes, violência sexual, violência física, emocional, estão interligadas. Compartilham fatores de risco e frequentemente ocorrem de maneira simultânea. Portanto, o abuso sexual raramente ocorre de forma isolada. O dado mais importante que eu vejo neste campo aqui, um dado da OMS, de que menos da metade das crianças e adolescentes vítimas de violência conseguem contar a alguém o que elas sofreram. Menos de 10% recebe algum tipo de ajuda. Isso significa que apenas cerca de mais ou menos 10% dos casos são notificados. E esta é uma realidade que também é confirmada pela Childhood, pelo IBGE. Este silêncio existe porque a violência sexual está ainda cercada por tabu, medo, pela cultura do silêncio, o que reforça ainda mais a importância de falar sobre este tema com as crianças. Então, neste sentido, eu destaco iniciativas como a campanha Defenda-se e o projeto Ecos de Proteção, ambos do Centro Marista de Defesa da Infância. Também, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um manual sobre violências, que é um documento público e acessível. Falar, informar e prevenir é essencial, porque a exposição à violência na infância pode gerar um problema gravíssimo na vida da pessoa.
ela pode gerar um estresse tóxico que afeta o desenvolvimento cerebral, provoca alterações epigenéticas e depois traz repercussões. Pesquisas apresentadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2017 demonstram uma relação direta entre a violência sofrida na infância e o desenvolvimento de diversas doenças na vida adulta. Então, quando nós analisamos os dados nacionais, a gravidade do cenário fica ainda mais evidente. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, foram registrados 87 mil e poucas vítimas de estupro no Brasil. Quase 88 mil. O maior número desde a série histórica do anuário, que é de 2011. Deste total, 76,8% são casos de estupro de vulnerável. Isso quer dizer de estupro de adolescente com menos de 14 anos de idade. Além disso, 65,7% dos estupros ocorrem dentro de casa. É um percentual que sobe para 67,9% quando se trata de estupro de vulnerável. Então, isto mostra que a residência é o principal cenário dessa violência, que geralmente está ligada ao convívio familiar. Do ponto de vista legal, o Brasil conta há 35 anos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a proteção integral, responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Leis mais recentes que fazem parte do Estatuto, como a Lei 13.431 de 2017, a Lei número 14.344 de 2022, reforçam a obrigatoriedade da denúncia em casos de violência ou suspeita de violência contra crianças e adolescentes. Este dever de comunicação imediata à autoridade civil também é reafirmado no âmbito eclesial pelo Papa Francisco, no artigo 20 do motu próprio Vós Estes Lux Mundi. Por fim, no contexto da Igreja Católica, o enfrentamento aos abusos e das diversas formas de violência contra crianças, adolescentes e adultos vulneráveis tem avançado significativamente, especialmente nos últimos 3 pontificados. O site do Vaticano tem lá documentos com um histórico deste tema no âmbito da Igreja. Destacam-se nesses últimos anos do pontificado do Papa Francisco o seu encontro com vítimas e familiares, vítimas de violência no âmbito eclesial e seus familiares, assim como a Carta ao Povo de Deus, que é um documento de 2018, o motu próprio Vós Estes Lux Mundi, de 2019, confirmado em 2023, que inclusive motivou a criação do Núcleo Lux Mundi, que é um projeto da Igreja Católica aqui no Brasil, que trabalha com este tema da prevenção. Também lá em 2014, a criação da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores, que ela nasce para ajudar a hierarquia da Igreja a tratar este tema, e o fortalecimento de propostas de políticas de proteção, serviços de acolhimento de denúncias, formação para o âmbito eclesial, protocolos e normas de conduta que possibilitem processos seguros, espaços seguros e relações seguras no ambiente eclesial. Esses avanços representam passos concretos na construção de uma cultura do cuidado, da prevenção,
da transparência, da responsabilização. Então, romper com o silêncio na sociedade civil, na igreja, é assumir um compromisso, qual seja, transformar solidariedade em ação, acolhimento em cuidado efetivo e compromisso em justiça, para que nenhuma vítima caminhe sozinha, e nenhum abuso seja silenciado. Estar ao lado das vítimas, acolher a sua dor, buscar a verdade e agir com justiça para que a sociedade e também a igreja seja de fato um lugar seguro onde nunca mais os abusos se traduzam em ações concretas, de modo a termos um espaço livre e que a cultura do cuidado prevaleça. Obrigada, Eliane, também por essa possibilidade de pontuar alguns aspectos daquilo que você já tinha falado, mas com algumas precisações. Obrigada realmente por estar conosco, de estar aqui falando para o nosso público de um tema tão importante, tão fundamental, tão crucial para nossas vidas, para as nossas vidas. Vidas das crianças, o cuidado com as crianças, mas também para a nossa vida de adultos, não é? Para que nós possamos realmente, como você nos diz, cada vez mais falar, informar, prevenir e romper essa cultura do silêncio, para que a gente possa realmente construir uma sociedade como um espaço cada vez mais seguro para a nossa existência, para a nossa convivência, para as nossas vidas. E aqui volto a lembrar que nós temos aí 3 partes, 3 programas dentro desse grande guarda-chuva, que é quando o amor se torna cuidado de nossas crianças. No primeiro programa, temos Cláudia Popes, neuropsicopedagoga, que falou sobre o cuidado das crianças, com as crianças especiais. Helena De Carli, questão dos abusos, como eu falei ainda há pouco, um tema crucial, fundamental, de máxima importância. E no terceiro programa teremos a educadora Gláucia Lino, professora, doutora em educação, que nos vai falar sobre o cuidado das crianças no âmbito da educação, que não é apenas transferência de informação, mas é construir com elas essa cultura nova, cultura de paz, cultura de colaboração, cultura de aprendizado recíproco. Isso aqui para dar um spoiler do que vai ser essa conversa com o Glaucia. Inscreva-se no nosso canal, se ainda não está inscrito, vai ali, coloca Conexão Cidade Nova na busca, né, dentro do canal de Cidade Nova. Esse aqui é o 9º programa, ou melhor, o 10º programa. Temos aí 10 edições com muito assunto interessante, com muita conversa importante. E deixa aí o seu like e nos ajude a difundir uma comunicação positiva, uma comunicação que ajuda a construir a fraternidade. Um abraço grande para cada um de vocês. Estamos começando o ano de 2026 e, em nome de toda a nossa equipe, desejo a cada um e a cada uma um feliz ano novo. E até a próxima, em fevereiro, com Quando o Amor se Torna Cuidado de Nossas Crianças, conversando com Gláucia Lima. Um abraço.